Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei nos versículos 20 a 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém. Irmãos, durante essa exposição do livro de Atos que nós temos feito, tenho chamado a atenção dos irmãos para a filosofia bíblica da história. As pessoas às vezes olham para esse mundo e acham que é tudo normal. As pessoas olham para esse mundo, os acontecimentos, a realidade, o status quo, e acham tudo normal. É como se isso fosse realmente aquilo que teria que acontecer nas nossas vidas. E por trás, irmãos, de todos os atos humanos, dos acontecimentos históricos, desde a fundação da humanidade, o que existe é um grande combate cósmico. É um grande combate cósmico entre a antiga serpente, denominada ou retratada no livro de Apocalipse, como o grande dragão vermelho, lutando contra o Cordeiro, lutando contra Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O dragão vermelho não podendo impedir que aquela criança, filho da mulher, nascesse, não conseguindo destruí-lo, porque ele foi tomado para Deus, conforme nós lemos lá em Apocalipse 12. O diabo se lança contra a igreja. É isso que o mundo retrata, irmãos. O diabo se lançando contra a igreja com o propósito de destruir a igreja e impedir que o reino de Deus se propague e seja promovido nesse mundo. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele diz lá no capítulo 6 que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, irmãos, é trazido à luz aquilo que a Bíblia nos revela, nos mostra, conforme o ensino reformado, que o Senhor Jesus já venceu, já é estabelecida a vitória de Cristo. E como nós vimos na última oportunidade, irmãos, há uma onda de perseguição contra a igreja de Cristo, relatada nesse livro de Atos dos Apóstolos. Herodes Agripa se lançou contra a igreja
Nós vimos na última oportunidade Tiago sendo morto por espada, a fio da espada, foi decapitado, e Herodes também prende Pedro, e aguardando assim para que no outro dia ele pudesse ser morto, julgado e morto. E nós vimos como Deus, soberana e graciosamente, livrou a Pedro, e enquanto aquela igreja orava, aquela igreja clamava pela libertação de Pedro, nós vimos também que, apesar da incredulidade nas orações daqueles irmãos, Deus ouve as orações e liberta Pedro, que conta à igreja como de forma extraordinária ele foi libertado por Deus. Esse livro de Atos, irmãos, que nós estamos estudando, ele é dividido em algumas partes. Nós vimos aquela quando Jesus, depois de ressuscitado, ele foi assunto aos céus e deu ordens para que os seus discípulos aguardassem em Jerusalém até que recebessem o poder do Espírito Santo. E eles então, vemos eles, quando lá no capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, dando poder, dando capacitação à igreja, e eles saíram sendo testemunhas de Cristo. E não somente ali em Jerusalém, entre as muralhas de Jerusalém, mas até os confins da terra. E o que vemos no livro de Atos, irmãos, é esse avanço da igreja. A igreja avançando, a igreja prosperando, a igreja progredindo. E vemos claramente o poder de Deus sobre a igreja, a ação do Espírito Santo pela instrumentalidade dos apóstolos. E o que nós vemos também, irmãos, claramente nesse avanço, é que vem acompanhado de perseguições. Esse avanço vem acompanhado de perseguições, livramentos, mas também nós vemos a manifestação do juízo de Deus. O juízo de Deus está sempre presente, e nessa etapa, o juízo de Deus recai sobre Herodes, Agripa, aquele que queria usurpar a glória de Deus. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele narra o final da história, que começa a ser contada no capítulo 12, quando esse mesmo Herodes mata Tiago, prende Pedro, e depois, que como nós já vimos, Pedro é milagrosamente solto. E aí nós vemos ali, quando os guardas ficam sabendo que Pedro havia sido libertado, no versículo 19, nós vemos que procuraram por Pedro, e sabendo que ele havia fugido, Herodes mandou matar os guardas responsáveis pela guarda de Pedro. Lucas aqui narra que Herodes desceu da Judeia para Cesareia, ou melhor dizendo, ele retorna para Cesareia, porque ali em Cesareia era o quartel-general, a capital daquela província toda, onde o Império Romano tinha a sua sede, onde, como nós vimos anteriormente também, morava o centurião Cornélio, que foi convertido ao Senhor juntamente com toda a sua família, que nós consideramos ali oficialmente os gentios adentrando, né, o reino de Deus. E eu gostaria de considerar esses poucos versículos, irmãos, mas apesar de serem poucos, eles são extremamente importantes nesse contexto do crescimento da igreja de Cristo Jesus. Muitos acham que isso aqui é um mero acontecimento, né? Muitas vezes nós lemos esse texto, e passamos assim por cima, como se fosse um mero acontecimento natural, sem importância, mas aqui ele é relevante, irmãos, para esse momento de perseguição e também de crescimento da igreja. Vejam, eu queria chamar a atenção dos irmãos primeiro para a morte de Herodes, onde Cristo defende
a sua glória. Cristo defende aqui a sua igreja. Quando a gente lê no Novo Testamento, irmãos, pode haver uma confusão com relação a esse nome, Herodes, né? Herodes Agripa, esse rei da Palestina que estava debaixo do poder do Império Romano. Na verdade, aqui o Novo Testamento ele fala sobre 5 Herodes, ou 5 reis que fazem parte da dinastia de Herodes. É por isso que nós vamos ver em vários momentos, mostram vários imperadores chamados, ou vários reis chamados Herodes. O primeiro Herodes, irmãos, é Herodes o Grande. Ele reinou entre 34 e 4 anos antes de Cristo. É aquele que ordenou matar as crianças, né? Ele tinha o intuito de matar aquela criança, que havia aquela promessa, havia aquela profecia sobre aquela criança. Então Herodes o Grande manda matar as crianças, no intuito de matar a Cristo. E os irmãos podem perguntar, ora, se ele reinou até 4 anos antes de Cristo, como é que ele pode estar nesse momento? Na verdade, irmãos, a datação que nós temos do nascimento de Jesus Cristo, na verdade, o Senhor Jesus não nasceu no ano 0, né, como nós temos no calendário ocidental, né, 2018, depois de Cristo. Cristo, na verdade, irmãos, não nasceu no ano 0, como deveria ser no calendário, né? O nosso sistema de datação, ele não é muito preciso nesse sentido, porque, na verdade, o Senhor Jesus nasceu 4 anos antes do ano 0, que nós consideramos a datação atual, daquilo que nós temos como calendário. O segundo Herodes é Herodes Arquelau. Reinou entre 4 anos até 5 anos depois de Cristo. 4 anos antes de Cristo até 5 anos depois de Cristo. Ele está narrado lá em Mateus 2, 22. O terceiro Herodes é o Herodes Antipas. Reinou entre 6 a 39 anos depois de Cristo. E foi o responsável pela morte de João Batista, né? Os irmãos conhecem bem também esse episódio. Esse Herodes foi o responsável pela morte de João Batista. Temos o quarto Herodes, que é esse que nós temos agora, estamos considerando. É Herodes Agripa I, que aparece aqui, que matou Tiago, prendeu Pedro, e é esse que nós estamos considerando aqui. O quinto Herodes, Herodes Agripa II, filho de Herodes Agripa I, dentro dessa dinastia herodiana, ele reinou de 50 a 100 anos depois de Cristo, diante de quem Paulo, né, ele será levado para fazer a sua defesa, e aproveitou ali, né, Paulo que considerava ele estar naquela situação de prisioneiro de Roma, não como algo meramente uma perseguição, mas Paulo considerava que ali foi o meio que o próprio Deus estabeleceu para que ele fosse diante de Herodes, diante do maior líder do Império Romano, para levar o Evangelho, para falar de Cristo, e assim considerando até os confins da terra, o Império Romano que dominava sobre todas as outras nações, o Evangelho chegando até o grande imperador, ou grande rei ali daquele momento. E Herodes, irmãos, esse Herodes que nós temos aqui, da dinastia herodiana, ele sempre perseguiu os cristãos. Ele sempre perseguiu os cristãos. E aqui o que nós vemos, irmãos, é a narração da vingança do Senhor. É a vingança do Senhor contra Herodes. Observem aqui o pano de fundo que nós temos aqui. No versículo 20, Lucas, ele narra que havia uma divergência entre Herodes e
a cidade de Tiro e Sidom. Herodes, ele havia cirado contra aquelas cidades, aquelas lideranças, contra aqueles habitantes, e esse povo dessas duas cidades, vendo o poder de Herodes, ele crescia, o seu poder crescia mais e mais, e eles sabendo que não poderiam ir contra Herodes, eles pedem então audiência a Herodes para que houvesse uma reconciliação ali. E contactaram, eles fizeram isso através de Blasto, o camareiro foi aquele que intermediou a conversa entre os habitantes de Tiro e Sidom, para que pudessem ter uma audiência pública diante de Herodes. Lucas narra, irmãos, que no dia da audiência, Herodes, vestido de trajes reais, resplandecentes, assentado no seu trono, ele fez um discurso ao povo, e diz o texto que o povo clamava. O povo, irmãos, olhando para o Herodes, ouvindo o que ele dizia, o povo clamou: é voz de Deus e não de homem. Ou seja, aquele povo reconhecendo ali, conforme as suas mentes depravadas, que ali estava um Deus e não um homem. E no mesmo instante, irmãos, a Bíblia diz que no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, e por ele não ter dado glórias a Deus, e comendo vermes, expirou. Joséfo, irmãos, o conhecido escritor da vida dos judeus, da história dos judeus, ele relata esse acontecimento. No seu livro, conhecido mundialmente, ele relata esse acontecimento, não exatamente nos termos que nós vemos aqui, mas mostra que Herodes, segundo Joséfo, Herodes fez uma grande festa em Cesareia, que durante essas festividades, Herodes se apresentou no teatro, com vestes resplandecentes, toda tecida, essas vestes toda tecida de fio de prata, que brilhava, resplandecia, e brilhava de tal maneira que as pessoas presentes bajularam Herodes como um deus, e disseram que eles até aquele momento, Joséfo relata que até aquele momento aquele povo considerava Herodes como um homem, mas que a partir daquele momento passaram a considerar Herodes como um deus, não mais um mortal, mas agora como um deus. E diz a história que Herodes aceitou aquela honraria, do povo. Joséfo continua relatando que Herodes aceitou aquela honraria, e que imediatamente aquela honraria ele passou a sentir dores no estômago, e que depois de 5 dias veio a falecer. Irmãos, o relato bíblico, ele conta com outra perspectiva, vai além, e contra o que estava por trás daquele acontecimento, e nós cremos que foi exatamente dessa maneira. A Bíblia diz que aquele homem perseguia a igreja, e por isso o anjo veio e o sacudiu. O anjo veio, Lucas faz aqui um jogo de palavras, irmãos, uma sacudida de morte. É um juízo de Deus morte para aquele que queria usurpar a glória de Deus. É um juízo divino aqui, irmãos. E com base no próprio contexto desse capítulo 12, por perseguir a igreja, vejo que no versículo 23, Lucas deixa muito claro: por ele não ter dado glórias a Deus. Por ele não ter dado glória a Deus. Aquele perseguidor, irmãos, encontrou o juízo de Deus, que fez com que ele fosse comido por vermes, porque ele queria usurpar a glória de Deus.
Vejam que esses versículos narram também, no versículo 24, como Cristo promove o seu reino mediante a pregação da palavra de Deus. Veja que Lucas coloca aqui no versículo 24, entretanto, apesar disso, apesar desse contraste, apesar da perseguição, apesar de todo esse acontecimento, essa perseguição ferrenha contra os cristãos, a igreja de Cristo crescia. A igreja de Cristo crescia e se multiplicava. E no versículo 25, irmãos, nós vemos como Cristo, ele vai posicionando, aqueles quem ele usa para serem instrumentos dele mesmo, na propagação do evangelho, no avanço do reino dele mesmo. Veja que nós vemos aqui como Cristo posiciona Paulo, Barnabé, para uma maior expansão do seu reino através das viagens missionárias que nós vamos considerar nas próximas oportunidades, se Deus assim permitir. Então, irmãos, em resumo, nós vemos nesses versículos Deus defendendo a sua igreja. Deus defendendo a sua igreja, a vingança do Senhor contra Herodes Agripa, porque ele queria usurpar o lugar de Deus, ele queria usurpar a glória de Deus. Vemos também Cristo promovendo o seu reino, mediante a proclamação da palavra bendita, a palavra de Deus, e vemos o Senhor Jesus posicionando já Saulo, Barnabé, para que o reino de Deus passasse para essa terceira etapa, quando a igreja se multiplicaria de forma espantosa através das viagens missionárias. Lembrem os irmãos que foi nesse contexto aqui, quando Saulo e Barnabé, eles foram até Jerusalém levar ajuda àqueles irmãos, por causa daquela grande fome que sobreviria sobre a região, foi nesse contexto aqui que ocorreu, por isso que lá no versículo 25 diz assim, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, ou seja, eles foram até Jerusalém, cumprir essa missão de levar ajuda àqueles irmãos, eles voltam então, e aí Jesus Cristo os prepara, Jesus Cristo os posiciona ali para que eles estivessem ali preparados quando eles seriam enviados para as viagens missionárias. E é assim que Lucas termina esse relato, posicionando Saulo, Barnabé e também João Marcos nesse preparo para as viagens missionárias. Então, irmãos, eu queria, diante desse relato, desses versículos que nós consideramos, eu gostaria de trazer algumas lições para a nossa igreja, para a nossa vida. A primeira lição aqui, irmãos, são as manifestações do juízo, ou a ira de Deus. Aqui é a ira de Deus mesmo, irmãos. Deus se irando contra aquele que queria usurpar a sua glória. Deus vingando o seu povo, zelando pela sua glória, que é isso que nós vemos aqui, irmãos. Veja que Deus faz com que a sua ira caia sobre aqueles que perseguem o seu povo e aqueles que querem usurpar a sua glória. Paulo, lá em Romanos, irmãos, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E é isso que acontece com Herodes. A ira de Deus desce sobre ele, é uma vingança de Deus, é Deus zelando pelo seu nome, é Deus zelando pela sua igreja, é isso que nós vemos aqui. Nós já lemos Apocalipse, e lá em Apocalipse no capítulo 8, quando o Cordeiro de Deus abriu o 7º selo, abriu-se então o juízo de Deus, as trombetas anunciam esse juízo de Deus,
E ali nós vemos a manifestação do juízo de Deus, trombetas que convocam homens que vivem perseguições e impiedades contra a igreja de Cristo. Eles vão experimentar o juízo de Deus nesse mundo. Vejam, nós vemos exemplos na Bíblia dessa verdade. Deus vingando o seu povo. Lá em Hebreus diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É horrível coisa aqueles que querem perseguir a igreja, aqueles que querem usurpar a sua glória. E Deus, irmãos, é o nosso vingador. É Deus que é o nosso vingador, não somos nós. É Deus que vinga, é Deus que age. E muitas vezes, irmãos, Ele não nos vinga aqui. E quando os irmãos muitas vezes vão ver isso, né, muitos ímpios, impiedosos, querem usurpar a glória de Deus, afrontam a igreja de Deus, e eles, irmãos, mesmo que eles não sofram o juízo de Deus aqui nesse mundo, certamente Deus haverá de fazê-lo nos finais do tempo, no juízo final. Lá em Isaías capítulo 9, capítulo 10, vemos Deus manifestar juízo sobre as nações que Ele mesmo usou para punir Israel. Nós vemos isso lá em Isaías. Deus usa aquelas nações para disciplinar o seu povo, e depois Deus vai contra aquelas nações. O juízo de Deus desce sobre aquelas nações, faz cair a sua ira. E nós vemos o juízo de Deus, irmãos, quando pessoas se ensoberbecem, pessoas tentam usurpar a glória de Deus. Vejam também que é o caso de Nabucodonosor. Lá em Daniel, no capítulo 4, nós vemos o rei contando, né, as maravilhas que Deus tinha feito na vida dele, a ponto de compreender que o reino de Deus, ele fala isso, o reino de Deus é eterno. Ele teve um sonho sobre uma árvore cheia de frutos, mas depois esta árvore é cortada. E lá no versículo 17 do capítulo e 20 também, Daniel deixa claro na interpretação do sonho que aquela árvore era o próprio Nabucodonosor, era o juízo de Deus descendo sobre o rei. Daniel então exorta, né, para que ele se arrependesse dos seus pecados, e aí nós vemos as manifestações da ira de Deus contra aqueles que se lançam contra a igreja, que querem usurpar a glória de Deus. Nós não sabemos, irmãos, porque essas manifestações, como eu já disse, ocorrem com uns e não acontecem com outros. Mas o que nós sabemos, irmãos, aqueles que não receberam juízo aqui nesse mundo, certamente receberão o juízo quando serão lançados no lago do fogo ardente, condenados, e permanecerão ali em toda a eternidade. Deus não admite, irmãos, Deus não admite que homem nenhum tente roubar, usurpar a sua glória. É por isso, irmãos, uma das doutrinas mais caras da nossa igreja é que Deus nos chama, Deus nos salva, Deus nos consola, Deus nos conduz pela sua graça. É Deus fazendo todas essas coisas pela sua graça, para que nenhum homem se glorie, se soberbeça, sabendo que o poder, a glória, a graça, todas elas vêm de Deus, pertencem apenas a Deus. Outra lição que nós podemos ver aqui, irmãos, nesse texto que nós consideramos, é que a palavra de Deus, ela se multiplica, a palavra de Deus, ela cresce, apesar das oposições, apesar das perseguições. O plano eterno de Deus, irmãos, prospera e vai prosperar, porque o final dessa história nós já conhecemos, irmãos. O final dessa história é o Senhor
prevalecerá. É a vitória do nosso Deus. E é nisso que nós devemos confiar. É por isso que nós vemos na história verdadeiros crentes, mártires, homens que honraram o nome de Jesus Cristo, morreram em nome de Jesus Cristo. Mostraram quem realmente eles eram, crentes, confiantes, aqueles que criam e davam a própria vida por Cristo Jesus. Outra lição que nós vemos aqui, irmãos, é a soberania de Deus, posicionando pessoas que serão usadas no seu próprio plano. Né? Deus já estabeleceu todo o seu plano nesse mundo. E Deus vai colocando, vai usando de forma graciosa pessoas, instrumentos nas suas mãos. Vejam, Saulo, Barnabé e João Marcos, eles foram aqui posicionados para a realização de um grande ministério que levaria a palavra de Deus até os confins da terra. E assim, irmãos, que nós precisamos discernir a história. Essa humanidade, essa história, essa vida que nós levamos, é assim, à luz da palavra de Deus, é assim que nós devemos conhecer a história, de acordo com a Bíblia, não observando aí pessoas fazendo as suas próprias conclusões, pessoas que achando que essas coisas, como aconteceu aqui com Herodes, são meros acontecimentos, são coisas que vão acontecendo. Mas, irmãos, que nós compreendamos que Deus vai dirigindo a sua história, os seus planos eternos serão consolidados, e Deus usando a sua igreja como instrumento na propagação do reino. E vejam, quando eu queria lembrar aos irmãos aquele texto que nós consideramos quando o apóstolo Paulo se converteu, ou foi convertido por Cristo. Há um diálogo ali, não sei se os irmãos lembram, há um diálogo ali entre Jesus e Paulo. A Bíblia diz que, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os irmãos perceberam? Vejam que quando alguém persegue um crente, quando alguém persegue a igreja, está perseguindo o próprio Deus, irmãos. Veja que Jesus aparece diante de Paulo e diz: por que você me persegue? E isso aqui, irmãos, há também uma doutrina riquíssima na nossa igreja, que é a doutrina reformada da nossa união com Cristo. Nós somos unidos a Cristo, irmãos. E isso deve nos lembrar, irmãos, quando nós estivermos desanimados, quando nós nos sentimos decepcionados, quando nós nos sentimos perseguidos, quando vier sobre nós aquele desânimo, aquela fraqueza espiritual, aquela fraqueza na caminhada, nós precisamos nos lembrar disso, irmãos. Somos unidos com Cristo. Cristo é o nosso Senhor que nos defende, é o Senhor que nos anima. Ele mesmo disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E é nisso que nós devemos confiar, irmãos. É nisso que nós devemos nos agarrar, nos firmar na nossa caminhada cristã. E que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.